Você sabe como realizar o tratamento da pancreatite aguda? Tem alguma coisa que você, como médico, pode fazer para paralisar esse processo tão grave? Vem comigo que você vai aprender isso aqui hoje. Então, pessoal, dando seguimento às nossas aulas de pancreatite aguda, vamos falar hoje sobre o tratamento. Você já deu o diagnóstico, já viu a gravidade, já viu a causa e como tratar. Tem algum medicamento para paralisar a pancreatite? Não tem. O nosso tratamento é um tratamento de suporte. Lembra que o paciente está em CIRS, não tem um medicamento que vai interromper a CIRS. Ela pode ser leve ou ela pode ser muito grave e até fatal. Mas o que a gente pode fazer para dar suporte para o paciente se recuperar? Primeira coisa, ele é baseado em jejum, hidratação e analgesia. Então esses são os pilares da pancreatite aguda do tratamento. Nada demais. O jejum, ele é um jejum curto. Não é um jejum como antigamente, que ficava em parenteral por mais de uma semana. Não. O paciente está vomitando, está com dor, ele não vai comer nesse primeiro dia. Então você tira ele a dieta 24, 36 horas, melhorou a dor, melhorou o vômito, eu já posso dar dieta via oral. Nas pancreatites leves, funciona muito bem, desde que seja uma dieta hipogordurosa, hipolipídica. Agora, se o indivíduo não aceita a dieta, ele se sentiu mal, não consegue se alimentar, aí você vai passar uma sonda, de preferência uma sonda nasoenteral, guiado pelo endoscopista, para passar depois da segunda porção do duodeno, para posicionar ela depois do pâncreas, para tentar dar um repouso pancreático. Tá? Então, se você conseguir dar a dieta pela sonda, mantenha a dieta no trânsito intestinal, melhor. Calcula lá quantas calorias o indivíduo precisa e dá a dieta pela sonda. Agora, se esse indivíduo não consegue aceitar, distende, tem dor, aí sim você vai passar um acesso central e vai fazer a nutrição parenteral. Então, primeiro via oral, depois enteral pela sonda e por último a parenteral, ok? Agora aí vem o grande pulo do gato, né? O nosso famoso pulo do gato. O que você pode fazer aí? Uma das poucas coisas que o médico pode realmente ajudar na pancreatite aguda. Você deixa na sua sonda um pouquinho de dieta no trânsito. Faz lá a nutrição parenteral, não tem problema. As calorias ele vai receber pela parenteral. Agora, coloca na sonda pelo menos 10 ml hora em bomba de infusão. Não vai ser suficiente para nutrir o paciente, mas ele vai aceitar bem esse pouquinho de dieta. Mas vai ser fundamental para nutrir as células do intestino, os enterócitos. Você não vai perder a mucosa do intestino. E por que isso é importante? Se você fica muito tempo em jejum, você perde aquela barreira intestinal e você vai ter translocação bacteriana. Então, você já se perguntou de onde vem a bactéria que infecciona a necrose do pâncreas? Ela vem do intestino, ela vem do cólon. Então, se você tiver um pouquinho de dieta no trânsito, você diminui a chance de translocação bacteriana e se o seu paciente tiver necrose, você diminui a chance dessa necrose infectar, que quando ela infecta, aí a mortalidade vai lá para cima. Tá bom? Então, jejum inicial, pouco tempo, já começamos a dieta. Se não der certo, faz a parenteral, mas deixa um pouquinho de dieta pela sonda. Esse é o macetezinho aqui para vocês, número 1. Depois da dieta, a gente vem o quê? A hidratação. Então você vai ter que pegar acessos periféricos, calibrosos e dar volume para o seu paciente. Vai ter que dar cristalóide. Ele está perdendo líquido para o terceiro espaço, ele está perdendo líquido pelo vômito, ele está muito desidratado e muito depletado. Então esse indivíduo você precisa dar volume. Quanto? Depende, tem que fazer o balanço hídrico. Né? Às vezes pode passar uma sonda vesical ou calcular bem a diurese, as perdas sensíveis e insensíveis, quanto está entrando, quanto está saindo. Você não pode deixar esse paciente negativo. Você precisa dar volume, normalmente 2, 3, 4 litros. Vai depender de cada paciente. Então a hidratação é muito importante, até para senão o indivíduo vai levar uma insuficiência renal aguda. Tá? O terceiro item, que é um pouquinho polêmico, é a analgesia. Então o indivíduo tem muita dor. Certo? Então você vai ter que dar analgésico para ele. A pancreatite é de tratamento clínico ou cirúrgico? Clínico, na maioria das vezes. Então, qual medicamento que a gente vai dar? Começa com uma dipirona, começa com tramadol, mas aí fica aquela polêmica, faz morfina ou não faz morfina? Né? Então, tem evidência disso ou não? Qual seria o medo da morfina nesse paciente? É que a morfina tem um efeito colateral que ela leva a uma contração, uma compressão do esfíncter de Oddi, lá na papila duodenal. E se você fechar o esfíncter de Oddi, teoricamente, eu vou dificultar a drenagem do pâncreas e eu poderia piorar a pancreatite. Então você me pergunta, a morfina faz isso? Faz.
realmente ela faz compressão do esfíncter de Oddi, mas isso gera uma piora da pancreatite? Não existe uma comprovação sobre isso. Então, na dúvida, a maioria dos serviços prefere não fazer a morfina, tá? Então, veja a rotina do seu serviço. Na dúvida, dipirona, tramadol, não deu, não melhorou, meperidina. Outros opioides que não sejam a morfina. Então não existe uma comprovação de que isso realmente piore a pancreatite, mas existe um raciocínio que poderia piorar, então a maioria dos serviços acaba não utilizando a morfina, tá bom? Então isso é uma coisa que pode mudar, frequentemente na pancreatite as coisas mudam, a gente tem que estar sempre acompanhando. Ok? Então jejum, hidratação e analgesia. E aí vem as polêmicas do tratamento. Tá? Isso que eu queria falar aqui com vocês, para vocês não errarem mais. Faz antibiótico ou não? Já ouviram falar disso? Antibiótico terapia, antibiótico profilaxia. Então, até alguns anos atrás, fazia-se antibiótico profilaxia quando você tinha uma necrose, mesmo que estéril, acima de 30% do pâncreas. Essa profilaxia foi abandonada. Não se faz mais antibiótico profilático na pancreatite aguda. Isso, hein? Agora eu estou falando 2018. Pode mudar no futuro de novo, como já mudou outras vezes. Tá? Por quê? Porque quando você faz o antibiótico, você acaba selecionando a flora bacteriana. E quando vem a infecção, vem uma bactéria multiresistente. Então, hoje, antibiótico profilático não faz mais. Tá? Ah, ele está com 20 mil leucócitos. E agora, professor? Isso deve ser da CIRS. Então, nas primeiras semanas, o paciente tem uma CIRS, ele morre da CIRS, né, de complicações respiratórias, renais e cardiovasculares. A infecção vem de depois de 10 a 14 dias. Então, no começo, não é para fazer antibiótico. Agora, eu vou fazer antibiótico sim, se for antibiótico terapia, se eu já tiver certeza que ele está infectado. E como que eu sei que tem infecção no pâncreas lá atrás, lá no retroperitônio? Na tomografia, eu vejo umas imagens. Que imagens? A bactéria dá para ver? Não, né? Você vê umas bolhas de ar, bolhas de gás. Então, a presença de gás, umas bolinhas pretas na tomografia, lá no retroperitônio, é sinal de bactéria produtora de gás, é um sinal indireto. Ou então você poderia puncionar e fazer uma cultura, mas seria mais difícil, poucos serviços fazem. Então a gente vai fazer o quê? Imagem. Tem necrose? Tem. Tem ar no retroperitônio? É necrose infectada. Aí eu entro com antibiótico. E qual é o antibiótico da pancreatite clássico? É o carbapenêmico, é o imipenem. Então você vai entrar com o imipenem quando for fazer tratamento. Então guarda aí, antibiótico profilático não fazemos mais. Mas, uma outra pergunta, se tem necrose, vai estar bem vascularizado esse pâncreas? Não. O antibiótico vai chegar bem lá no retroperitônio? Também não. Então, nessa situação, é a única situação em que você tem indicação de cirurgia na pancreatite, cirurgia do pâncreas, tá? Então, quando que eu vou ter que abrir e drenar, lavar aquele pâncreas, tirar aquela necrose, aquela necrosectomia? Só se eu tiver necrose infectada. Necrose estéril não é para operar, tá? Então, a indicação de cirurgia é a mesma do antibiótico. Então, você entra com antibiótico e depois opera. E aí vem uma outra diferença, um outro pulo do gato aqui para vocês. Qual que é o momento de operar? Qual que é o time da cirurgia? E aí parece meio confuso, que não é logo que você descobre, é o mais tarde possível. Quanto mais tarde você operar o pâncreas, melhor para o paciente. Mais aquelas coleções vão estar organizadas, você tem mais chance daquilo não se espalhar e de fazer uma cirurgia só. Pode ter um acesso abdominal, um acesso retroperitoneal, vídeo assistido. Tem várias formas de fazer isso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é indicação de cirurgia do pâncreas na pancreatite. Só se tiver necrose infectada. Necrose estéril, não. E qual que é o melhor momento? Tarde, sempre depois de 14 dias. De preferência depois de 3, 4 semanas. Tá? Quanto mais tarde, melhor para o paciente. Outra pergunta, e a vesícula? Tem que operar? Quando é que eu tiro a vesícula? Na hora da alta. Melhorou a pancreatite, já comeu, está aceitando a dieta, está estável, vou dar alta, tiro a vesícula e dou alta no dia seguinte. Então tem que tirar a vesícula dos pacientes, claro, que a causa é biliar. Tá? Então, você já sabe que não tem antibiótico profilático, que ele é só terapêutico, sabe a indicação de cirurgia e do pâncreas e da vesícula. E vamos lembrar aqui algo que eu falei lá em uma das primeiras aulas. Tem indicação de CPRE na pancreatite, que é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada? Você pode pensar que tem, porque se passou um cálculo, a causa é biliar, mas não. Lembra que a CPRE, ela mesma é causa de pancreatite? Você vai ficar fazendo CPRE na pancreatite? Vai piorar, né? Então você só vai fazer se você tiver uma certeza que tem um cálculo impactado ali na papila, porque a maioria das vezes esse cálculo vai migrar.
E é a papilite que vai dar a pancreatite. Lembra lá da nossa aula inicial, da nossa aula mais conceitual, da nossa aula da etiologia. Então, o problema é a papilite. Agora, se você tiver um cálculo impactado ali, aí, meu amigo, é um problema. E o indivíduo vai estar como? Ele vai estar ictérico. Então, a icterícia persistente que é o problema. Então, se ele permanece ictérico, se esse paciente tem uma imagem que mostra que tem uma coledocolitíase, tem um cálculo na papila, aí vai ter que fazer CPRE, paciência. Então a indicação da CPRE é a icterícia persistente, é a documentação de um cálculo impactado ali na papila duodenal. Essas são as principais polêmicas em relação à condução dos casos de pancreatite aguda. Vamos revisar esse assunto? Então se liga aí que é a hora da revisão. Então a gente tem como tratamento os pilares jejum, breve, já começa uma dieta hipolipídica. Não deu, sonda nasointeral. Não deu, nutrição parenteral. Não esquece de deixar um pouquinho de dieta no trânsito para manter os enterócitos e não dar translocação bacteriana. Hidratação, volume, tem que corrigir a parte de distúrbio hídrico. Então esse paciente tem que ver o balanço hídrico e dar volume. Terceira parte, analgesia, polêmica, morfina, sim ou não? Melhor não fazer, apenas em último caso, a princípio não fazer. Polêmicas, faz antibiótico? Profilático? Não, não faz mais, abandonado. Só vou fazer antibiótico terapia com imipenem. Quando? Quando eu perceber que tem necrose infectada, que tem gás no reto peritônio, bolhas de ar. Indicação de cirurgia na pancreatite, só também se tiver necrose infectada. Qual o melhor momento? Tarde, depois de 14, 21, 28 dias, sempre depois de 14 dias. Que mais? Cirurgia da vesícula, faço, quando? Na hora da alta. Quando a causa é biliar, não vou dar alta para ninguém com vesícula se a causa é biliar, senão vai recorrer à pancreatite. Faz CPRE na pancreatite somente se tiver icterícia persistente, documentação de imagem que tem um cálculo impactado, porque a CPRE também é causa de pancreatite, ok? Gostou dessa aula, pessoal? Então, a gente tem aí algumas coisas para fazer na pancreatite, principalmente dar suporte, mas entenda esses conceitos, esses protocolos para você acertar com o seu doente e acertar as questões nas provas que estão por vir aí, tá bom? Grande abraço para vocês, se inscrevam aqui no canal, dá uma olhadinha lá no Instagram, compartilhe o vídeo, acesse aqui os outros vídeos dos nossos playlists também, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante aqui no nosso canal. Grande abraço para vocês, boa sorte e até a próxima.